Explica melhor, professor! Na aula de hoje vamos falar sobre variáveis. Vamos lá? Bom, estamos aqui com o nosso LED conectado. Agora eu conectei a porta 12, né? Só para mudar um pouquinho. Vamos abrir a ID e vamos fazer um programa para acender esse LED. Apaga aqui, apaga aqui. Então a gente já sabe o caminho, né? Primeiro define o pino que tem o LED com uma saída. E aí, digitar o right nesse pino, uma tensão alta. Como eu escrevi LED aqui, então eu preciso definir que a palavra LED corresponde ao pino 12, foi onde eu conectei agora. E aí, carregando, o LED acende. Então, nosso objetivo agora é fazer ele piscar, só que usando variáveis. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, antes do setup, fora do setup, a gente vai criar uma variável. Vamos chamar ela de estado, né? A situação, você pode inventar um nome. E vamos dar um valor para ela, que é 0. Ponto e vírgula. Definir uma variável no Arduino significa reservar um espaço de memória, mesmo que momentaneamente. Então, imagine a memória do Arduino como um gaveteiro, com muitas gavetas. Então, quando você cria uma variável, no caso aqui a gente criou uma variável chamada estado, a gente está reservando uma gaveta e dando a ela o nome de estado. E mais ainda, dentro dessa gaveta a gente está colocando o valor 0. Então perceba que o sinal de igual não é um sinal de igual, né? A gente não está dizendo que estado é igual a 0. Não está dizendo isso. A gente está dizendo para ele, pegue o valor 0 e guarde ele no espaço de memória chamado estado. Então, é até didático você ler o sinal de igual como atribuído. Então, atribua à variável estado o valor 0. Então, eu não estou comparando duas coisas e dizendo que elas são iguais. Não é isso. Eu estou guardando o valor 0 dentro da variável estado. Existem vários tipos de variáveis no Arduino. Então, você tem variáveis que são inteiras, variáveis que são de ponto flutuante, né, as decimais, tem variáveis booleanas e alguns outros tipos. Então, quando você cria uma variável, você tem que dizer para ele que tipo de variável você está criando. Então, aqui, antes da palavra, do nome da variável, a gente vai colocar int, que é de inteiro. Então, eu vou guardar lá valores inteiros. Então, ele vai entender que naquele monte de gavetas tem uma chamada estado, e dentro dessa gaveta chamada estado, eu vou guardar valores inteiros. Definir o tipo de variável ajuda ele a saber qual o tamanho que vai ser a gaveta. Então, tem variáveis, por exemplo, do tipo long, que guardam números bem maiores do que as variáveis do tipo inteiro. Então, essa é a ideia de você declarar antes o tipo de variável. Um outro exemplo, né, se a variável for do tipo char, então ele sabe que lá dentro dessa gaveta chamada estado, você vai guardar algum caractere. Então, o tipo de variável tem que ser declarado no Arduino. Então, aqui é uma variável do tipo int, que é inteiro. O espaço de memória vai ser chamado de estado, que é a minha variável. E dentro desse espaço de memória eu vou guardar o valor 0. Tá ok?
Então, ó, aqui onde nós escrevemos high, a gente poderia ter escrito 1. Por quê? O Arduino funciona com zeros e uns. Então, para ele, 5 volts é 1 e 0 volts é 0. Então, esse programa, em vez de escrever high aqui, escrevendo 1, deve funcionar da mesma maneira. Vamos carregar. Ó, carreguei, ele continua acendendo. Se no lugar de 1 você tivesse escrito 0, ou seja, 0 volts, ele também entenderia. Carreguei e o LED permanece apagado. Ok, mas o que a gente quer é que ele pisque. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, em lugar de escrever 0 ou 1, high ou low, a gente vai escrever estado. O estado é 0. Então, quando ele vem aqui no Digital Write, LED, aí ele vai encontrar estado. Então, ele vai procurar na memória uma gaveta lá chamada estado, vai ver o que tem dentro e ele vai ver que dentro dela tem o valor 0. Então, se eu mandar carregar, o LED permanece apagado. Se eu tivesse guardado na gaveta estado, na variável estado, o valor 1, veja agora, alterei o valor para 1, vou carregar novamente. Então, quando ele for fazer o Digital Write no LED, ele vai verificar o estado e vai ver que é 1. E aí ele tem que acender o LED. Carregando, o LED acende. Tá ok? Então, agora a gente precisa que ele pisque. Então, a gente já sabe. Colocou 0 aqui, ele acende. Colocou 0, ele apaga. Colocou 1, ele acende. Vamos deixar no 0. Tá ok? Carregando. Ele vai apagar. E agora a gente quer que ele pisque. Vamos fazer o seguinte. Dentro da variável estado, eu vou colocar a própria variável estado, só que eu vou colocar um não lógico aqui. O que é o não lógico? Ele faz a inversão do valor que está na frente dele. Então, com a exclamação, ele vai ler o que está no estado, que vai ser 0, e aí vai fazer a inversão desse 0, ou seja, vai transformar em 1. E aí guarda dentro da própria gaveta, dentro da própria variável. É como se ele abrisse a gaveta, olhasse o que tem lá, aí ele vê, nossa, tem um 0. Faz a inversão e guarda de volta. Então, o que vai acontecer? O Digital Write vai tentar escrever no LED o valor de estado. O valor de estado que está guardado é o inverso do que já tinha lá, mas o que já tinha lá era o quê? O 0 que a gente tinha colocado no início. Então, o valor de estado vai passar a ser 1. Então, ele vai acender o LED. Como ele vai fazer isso constantemente, vamos colocar um delay aqui para a gente conseguir visualizar isso. Então, o que vai acontecer nesse programa? Na parte do loop, ele vai executar as 3 linhas e depois volta para o começo. No setup ele não entra mais, e essa parte de cima ele também só vai ler uma vez. É apenas o loop que ele vai ficar repetindo e repetindo. Ele vai executar a linha 12 aqui, a primeira linha do loop. Vai verificar o que tem no estado, que é 0, vai fazer a inversão e guardar de volta. Ou seja, vai guardar 1. No Digital Write, ele vai escrever no LED o estado, ou seja, o que está dentro da variável estado. Só que o que está dentro da variável estado é o quê? É 1, porque na linha anterior ele tinha modificado de 0 para 1. E aí ele vai acender o LED. E aí vai esperar um segundo, e aí volta. Dentro da variável estado, ele vai ler o que tem lá, que agora é 1, que ele já tinha mudado antes, e vai fazer a inversão, então vai voltar a ser 0. E vai guardar de volta. Aí na linha 13 ele vai escrever no LED o que está na variável estado, que agora é 0. Então ele vai apagar o LED. Vai esperar um segundo, volta para lá
lê o que está na variável estado, que agora é 0, faz a versão, se torna 1, guarda de volta, vai escrever no LED a variável estado, que é 1, e assim por diante. Então, ele vai ficar trocando o tempo inteiro, fazendo a inversão o tempo inteiro da variável, do valor que está armazenado na variável estado. E com isso ele deve ficar piscando o LED. Mandando carregar. Perfeito? Então, vejam que a gente conseguiu enxugar mais ainda o nosso programa. Agora a gente tem apenas um delay, e antes a gente tinha 2 delays. Então é isso. Na próxima aula a gente vai tentar acender o LED usando um botão. E para isso a gente vai precisar aprender como funciona o comando if. Explicado, aluno? Até a próxima!